Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui do ajuizamento da queixa-crime. E para quem serve esse vídeo? Olha, você, jovem advogado, que não tem noção de como ajuizar essa ação, esse vídeo vai ser muito bom para você na prática. Bom, você que de repente é estudante de direito, quer aprender um pouco mais, também vale a pena assistir. Mas para você que vai fazer de repente uma prova da OAB, eu aconselho a procurar outros vídeos aí, outros métodos de estudo, porque aqui eu não vou esmiuçar todo, não, tudo não, tá? E você, leigo, que gosta desses assuntos, que você é vítima ou autor mesmo de um crime desse de iniciativa privada, é bom assistir para você ter uma noção de como funcionam as coisas. Então vamos lá, sem mais delongas. Seguinte, o que é ação penal privada? Veja bem, alguns crimes, quando você vai na delegacia e faz um registro de ocorrência, o Estado, ele puxa a responsabilidade para ele. Por exemplo, crime de furto, de roubo, homicídio, você vai lá noticiar para o delegado esse fato criminoso. Você chega, doutor, foi assaltado, o indivíduo apontou uma arma para mim e levou minha carteira. Beleza. Esse tipo de crime, o Estado puxa a responsabilidade para ele. Você não precisa fazer nada. Esse processo, esse inquérito vai andar, vai virar um processo, alguém vai ser denunciado, ok? Outros crimes precisam da representação do ofendido. Você tem que ir na delegacia ou procurar a justiça e falar assim: olha, eu quero ver essa pessoa processada. O simples fato, hoje em dia, se entende que o simples fato de ir na delegacia e registrar a ocorrência já vale como representação, certo? Então, aquilo também vai andar de forma natural, você já indo na delegacia. No final, geralmente, o policial te pergunta: quer representar? Mera formalidade. Qual a diferença desse para o outro? A ação pública incondicionada. Esse é condicionado à representação. Esse aqui que você pode desistir de dar prosseguimento, tem um período. Mas, não vou falar, esse não é o nosso foco. Mas, vamos supor, lesão corporal, ameaça. É o caso mais simples. Você pode, em momento posterior, chegar para o juiz e falar assim: olha, eu não quero mais processar aquele que me ameaçou, beleza? E agora nós vamos entrar nos crimes de ação penal privada. Quais são os crimes? Olha, tem vários. Vamos atentar aqui, de forma específica, os mais corriqueiros: crime contra a honra, injúria, calúnia e difamação, certo? Eu vou ler aqui o artigo 100 do Código Penal. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido, certo? Então, aqueles outros crimes que eu falei, roubo, furto, homicídio e vários outros, geram, na grande parte, o Ministério Público assume a responsabilidade. Com algumas exceções, como esses agora, esses três que eu estou falando: injúria, calúnia e difamação. Depende de você querer processar a pessoa ou não. Então, como é que funciona? Você é advogado, alguém chegou no seu escritório e fala: doutor, eu quero processar meu vizinho, ele me ofendeu, injúria, calúnia ou difamação. Você vai ouvir aquilo. Primeira coisa que você vai perguntar: quando que foi isso? Quando que você teve ciência de que essa pessoa falou isso? Na hora, ele me xingou ali na minha frente. Que dia foi? 1º de janeiro. Beleza. Por que é importante perguntar isso? Porque você tem 6 meses para ajuizar a queixa-crime. Passado esse período, esquece, certo? Então, foi ontem. Aí o advogado já pode dar uma relaxada, certo? Foi ontem, então você tem aí 6 meses. Doutor, isso foi dia tal. O senhor vai lá: meu Deus, vê se é amanhã. Então você já vai ter que correr. Então, sempre perguntar que período que foi. A data do fato, né? E, mais especificamente, que dia que ele teve ciência, quem foi o autor da ação. Porque isso influencia. Quem foi o cara que xingou. Porque isso influencia, tá? Mas, geralmente, a data do fato é o que vale. Porque, geralmente, a pessoa sabe logo quem que o ofendeu, quem o xingou.
Diferente de uma carta, né? Por exemplo, escreveu uma carta sem remetente. Aí você foi, leu a carta, alguém te xingou, seu corno. E aí, um mês depois, você descobriu quem mandou a carta, foi seu vizinho. Opa, então é da data que você descobriu, beleza? Outra coisa importante você perguntar para o seu cliente: você fez registro de ocorrência? Você fez? Ele fiz. Eu fiz um registro e agora estou procurando o senhor aqui, porque eu quero saber o que, que eu tenho que fazer. Então, o advogado vai passar para o. Vai primeiro levantar como é que está esse registro de ocorrência. Porque muitas das vezes, o que acontece? Você fez o registro dia tal, dia 1º de janeiro. E aí a delegacia, sem ouvir ninguém, pode acontecer, tá? Já manda aquilo para o GCRIM, para a Justiça. E aí aquilo é designado uma audiência de composição civil dos danos. Composição civil, certo? Durante o período de 6 meses. Então você vai ver, levantar para ver se ainda está na delegacia ou se foi para a justiça. Se for para a justiça, você vê que pé que está. Se marcou uma audiência antes dos 6 meses, você vai com o seu cliente nessa audiência, certo? Porque você vai explicar isso para ele. Porque se de repente tiver uma composição ali, chegou lá, exemplo. Ô, fulano, eu te xinguei, desculpa. Aí o seu cliente, ah, tá bom, eu aceito. Acabou. Não tem queixa-crime. Certo? Não tem, para quê? Houve um perdão ali, certo? Agora, você vai explicar isso para ele. Olha, fulano, acabei de ver aqui, ó. Ou então o seu cliente procurou, doutor, eu fui na delegacia, agora tem uma audiência marcada. Ah, então vamos nessa audiência. Você explica para eles. É uma composição. O MP pede para o juiz marcar essa audiência. Se não tiver composição, aí você ajuiza a ação nesse prazo de 6 meses. Porém, o que, que ocorre na prática? Essa audiência geralmente é marcada depois de 6 meses. Na prática, é isso que acontece, tá? Então, pode ser que o seu cliente te procure para essa audiência e já passou os 6 meses. Eu mesmo, eu trabalhando pelo SAF, né, suposto autor do fato, marcou, eu olhei, aqui, doutor, eu tive uma discussão com essa pessoa, a pessoa foi na delegacia e fez o registro, eu olho a data, e aí eu pesquiso, né, vou no cartório distribuidor, vem cá, tem queixa-crime aí? Eu vejo que não tem, eu chego para o cliente, eu ali o advogado pode dar praticamente a garantia, né, 99%, olha, eu mato isso aí, porque não tem queixa-crime, você já verificou no cartório. Não tem queixa-crime, então já passaram 6 meses, você tem. Você não vai falar 100%, porque, sei lá, pode acontecer algum infortúnio aí, mas você dá garantia de 99%, nesse caso pode dar, de que você vai matar esse procedimento, certo? Por quê? Marcou uma audiência, já se passaram 6 meses e não teve queixa-crime contra o seu cliente. Se você fala, eu mato. Então, na própria audiência, você fala, olha, que seja, para o conciliador, que seja verificado junto ao cartório se a vítima ajuizou queixa-crime. Caso não, que seja declarada extinta a punibilidade pela decadência e o procedimento seja arquivado. E pronto, é o que costuma acontecer. Agora, vamos lá, vamos dar continuidade. O seu cliente não fez registro de ocorrência e está dentro do prazo de 6 meses. É obrigatório fazer? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Porém, pode fazer. Por quê? É um documento a mais na queixa-crime, né? Um registro de ocorrência. Um registro de ocorrência tem uma legitimidade ali, o próprio policial bota o crime, coloca o crime, injúria, então ajuda bastante, mas não é obrigatório, tá? Porque a queixa-crime, você pode narrar todo o fato ali, juntar o que você tem de prova, de repente você tem um print do xingamento, então não é necessário o registro de ocorrência. Porém, se eu for aconselhar, eu aconselho a fazer, certo? Para ser mais um documento. E outra, você tem que perguntar para o seu cliente o que, que ele quer. Você vai ter que falar, meu amigo, olha só, você quer isso mesmo? Porque uma queixa-crime é para você ver ao final
a pessoa que te xingou condenada criminalmente. É isso que você quer? Aí eu falei, não, doutor, eu quero um cascalhozinho. Ah, então você vai mandar ele procurar um advogado civilista para ajuizar uma ação na esfera civil, certo? Se o objetivo dele é apenas receber algum valor financeiro. Ah, mas na queixa-crime dá para receber algum valor? Até dá, mas não é garantido. Porque na queixa-crime você pode pedir ao final um valor monetário, certo? Pela condenação. Só que um valor mínimo o juiz pode dar ou não. Então, para aquela pessoa que quer dinheiro, então você que foi xingado, de repente você quer só um valor financeiro, aconselho você a procurar um advogado na esfera civil. E aí é mais do que interessante, você vai ter que fazer o registro de ocorrência. Senão você não vai ter documento para juntar no processo civil, certo? Você vai precisar daquele registro de ocorrência, mesmo que seja apenas para ter. Ah, você fez o registro e não vai fazer queixa-crime. Pode? Pode, certo? Se seu intuito é monetário. Ah, você pode entrar na civil e também ajuizar queixa-crime. Pode os dois. Já aconteceu também, eu trabalhei pelo autor, né, no querelado. Eu consegui matar a queixa-crime porque a procuração não tinha poderes especiais. Eu matei esse processo, só que no cível a pessoa ganhou, tá? Aí eu não trabalhei no cível, mas a minha cliente foi condenada a pagar no cível, mesmo não tendo condenação alguma na esfera criminal, certo? Essa conversa com o cliente é muito importante para entender o que ele quer, certo? Porque de repente, e você também, você que sofreu uma calúnia, injúria, difamação, você tem que saber o que você quer. Você está com sangue nos olhos, você quer ver aquela pessoa processada? Beleza. Então você tem que correr atrás para ajuizar uma queixa-crime. Ah, o simples registro de ocorrência, você acha que é o suficiente? Porque de repente ela pode até saber, porque de repente ela é chamada na delegacia. Aí depende do mundo da delegacia. Tem delegacia que já remete para o fórum direto, mas você já fica feliz com isso. Aí você sabe que vai para o fórum, essa pessoa de repente vai ser notificada, intimada para uma audiência. Você sabe que não vai dar em nada, mas você já está satisfeito. Não, não, só quero isso mesmo. Ou, de repente, você só quer mover uma ação civil. É importante você saber o que o seu coração deseja. Por quê? E você tem que explicar para o cliente o seguinte: olha, talvez, mesmo ajuizando uma queixa-crime, não existe uma condenação. Por quê? Primeiro, vai ter uma audiência conciliatória, certo? Então, ali pode haver um perdão. De repente, hoje, você está sentado aqui na minha frente, com sangue nos olhos, daqui a 3 meses, quando marcar a audiência, você já não esteja com tanta raiva, certo? Você tem que explicar. E outra, pode ter também uma transação penal, em que pese essa discussão, certo? Porque, como é de iniciativa privada, teoricamente, o promotor não deveria oferecer a transação penal, certo? Porém, há em alguns casos que o promotor oferece. E aí, infelizmente, a vítima não pode fazer nada. E o que é a transação penal? Transação penal, o valor que, porventura, o autor do fato pague, não vai para o bolso da vítima, certo? Geralmente vai para uma instituição de caridade. Então, você tem que explicar para o cliente, olha, pode acontecer do promotor, não havendo a composição civil, a composição entre as partes, pode ser que o promotor ofereça uma transação penal. E se aquele que te xingou aceitar, eu não posso fazer nada. Você tem que explicar isso para o seu cliente, tá? Você tem que explicar. E outra, pode acontecer também a suspensão condicional do processo. Pode, você tem que explicar, certo? O correto seria o promotor deixar o negócio correr solto. No sentido, olha, não fez a composição dos danos, vão para a audiência. Esse seria o mais correto. Porém, pode acontecer. Então, explique isso para o seu cliente, para depois o seu cliente não falar para você: ah, doutor, não deu em nada, hein? Gastei dinheiro com o senhor, não deu em nada.
explique. É importante também, quando você estiver atendendo seu cliente, você preparar um documento onde você narre, né, o que ele está falando. É como se fosse uma petição, digamos. O que você vai narrar na petição, você faz uma declaração. Que no dia tal, 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 João de Deus xingou fulano, ou me xingou, como se fosse ele narrando. Me xingou nessas condições, e você vai pedir para o seu cliente assinar. E esse documento você vai guardar para você. Por quê? Olha, ajuizar uma queixa-crime é uma coisa muito séria, certo? O promotor, às vezes, o promotor pode acusar alguém, a pessoa ser absolvida e não dá nada, né? De repente, até provou que o fato não aconteceu. E aí não dá nada. Agora, um particular pode ter problemas. Inclusive, você tem que alertar o seu cliente: olha, isso aconteceu mesmo? Porque se você chegar aqui contando mentira, né? Se você for na delegacia e narrou um fato que você sabe que é mentira, você que vai responder por denunciação caluniosa. Ou então, imagine, você faz uma petição e depois o autor do fato comprove: não, isso não aconteceu aqui, eu estou com um vídeo aqui, porque ele vai ter direito à defesa aqui, ó. Cadê que eu xinguei? Eu não xinguei ninguém. Isso aí você inventou. E aí, imagine, seu próprio cliente fala: ô doutor, o senhor inventou isso aí. Não foi isso que eu falei, não, eu falei outra coisa. Pode acontecer? Pode. Então, para evitar problemas, narre num documento tudo que seu cliente passou para você, mande ele assinar. E essa narrativa aqui que você vai jogar na sua petição inicial, na sua queixa-crime. Tranquilo? Eu acho importante também falar sobre a questão de dar queixa, né? Esse é um termo usado corriqueiramente, mas não existe isso. Tá? Eu vou dar queixa. Esse dar queixa é o termo vulgar de você noticiar um fato criminoso, certo? Então, quando você vai na delegacia e narra um fato criminoso, é o chamado da queixa, né? Informalmente. Mas essa queixa-crime não tem nada a ver com isso, não, tá? Você na delegacia noticiar um fato criminoso não é ajuizamento de queixa-crime, são duas coisas diferentes. Então, se você for na delegacia narrar o fato criminoso que você sofreu de injúria, por exemplo, você chega lá pro policial, senta, vai falar com ele: fulano me difamou, fulano está falando que eu fico no bar bêbado até de madrugada. Difamação. Você está noticiando um fato criminoso, certo? Aí sim, depois que você procura um advogado e ele ajuiza na justiça, ou seja, ele fala com o juiz, não com o delegado, que você foi difamado porque uma pessoa está falando que você está espalhando aos quatro cantos, que você é uma pessoa que só passa as madrugadas bebendo no bar, deixando sua família à mercê em casa, aí sim, essa petição se chama queixa-crime, que corresponde à denúncia, do Ministério Público. Então, quando o promotor acusa alguém, essa peça aqui se chama denúncia. E quando um particular, por intermédio de um advogado, processa alguém, o nome dessa peça aqui é queixa-crime. Tranquilo? Sobre a documentação, testemunhas que você vai colocar nessa queixa-crime, se você não tiver documentos, se for por exemplo, xingamento ali verbal, é importante ter testemunhas, tá? Por quê? Senão vai ser a palavra da vítima contra a sua, contra o seu cliente. E aí pode ser aquele pedido julgado improcedente. Se você não conseguir provar, porque de repente o querelado, né? O SAF, suposto autor do fato, pode chegar: eu não falei isso não. E aí a gente não consegue provar e aquela queixa-crime está fadada ao fracasso. Voltando aqui na questão da delegacia, porque talvez seja a importância de você fazer o registro. Porque muitas das vezes
é necessário uma investigação. Por exemplo, você tem uma discussão no trânsito, alguém te xingou, você anotou a placa, mas você não sabe quem é. Então você vai na delegacia, faz o registro de ocorrência e fala a placa. Em tese, a polícia, ele tem que investigar ali, ele tem meios de descobrir de quem é aquela placa do carro, de quem é o proprietário daquele veículo, para tentar chegar ao autor do fato, certo? Então você, de repente, precisa de uma investigação, então é interessante você, ou melhor, mais do que interessante, você fazer esse registro na delegacia. Porém, sempre se atentando. Em 6 meses você tem que descobrir aquela pessoa ali. Se você não descobrir quem é o autor, infelizmente, você ajuizar uma queixa-crime sem saber quem é o autor do crime, fica complicado. E de repente você também quer que uma testemunha seja ouvida, né? Vamos supor, você sabe que no xingamento alguém presenciou. Então, na delegacia, você coloca o nome da testemunha, telefone, exemplo, e fala, olha, para o policial, essa pessoa vai ser ouvida, aí tá a chance daquela pessoa ser ouvida. Você já deixa ele registrado, então, de repente, durante sempre ficando esperto nesses 6 meses. Então, de repente, a pessoa foi ouvida, ou seja, depois você pega todo esse inquérito e junta na sua queixa-crime, já com esse depoimento da testemunha, que favorece. E depois você arrola ela na queixa-crime também, tá? Eu vou passar para vocês, no final, um modelinho de uma queixa-crime e de uma procuração com poderes especiais, certo? A procuração, deixa eu ver o artigo aqui, só para... É um dos requisitos, tá? A procuração tem poderes especiais. Ó, vamos falar aqui do artigo 41. A denúncia ou queixa-crime conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelo quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, quando necessário, o rol de testemunhas. E artigo 44, CPP também. A queixa-crime poderá ser dada por procurador com poderes especiais, tá vendo? Devendo constar do instrumento do mandado o nome do querelante e a menção do fato criminoso. Cara, aqui eu acho que tem um erro material, tá? Na verdade, aqui é o nome na procuração tem que ter o nome do querelado. Porque o nome do querelante, do seu cliente, é óbvio que vai ter. Tanto como vai ter o seu. Na procuração tá lá. Outorgante ou outorgado. Outorgado. Outorgante. João da Silva, seu cliente. Tem que ter. E outorgado, o nome do advogado. E aí, no corpo dessa procuração vai estar lá. João da Silva dá poderes para Gustavo para ajuizar queixa-crime, em virtude que fulano de tal, o querelado, tem que ter. Não é querelante. Querelante é óbvio que tem que ter. Ali é querelado, deveria ser. Isso é um material no Código de Processo Penal. Que o querelado, no dia tal, xingou fulano de tal e assim cometeu o crime de injúria, tem que ter essa narrativa na procuração. Eu mesmo também, numa audiência, a audiência estava marcada, já tinha passado 6 meses, a procuração era uma procuração simples. E o que aconteceu? O promotor foi legal, tá? O promotor, quando viu essa queixa-crime, a procuração, ele intimou a querelante a colocar uma petição, uma procuração correta. E o que aconteceu? A advogada demorou para cumprir isso aí. Quando ela juntou a procuração correta, já tinha passado 6 meses. E aí o que aconteceu? Fiquei quietinho, fui para a audiência. Na audiência eu me manifestei. Eu falei, não aceitamos nenhuma composição. E aí eu fiz constar na ata que a procuração, eu posso até ler para vocês, que a procuração, em que pese atualmente está com poderes especiais,
ela foi juntada após o prazo decadencial. E aí, ferro. O promotor acatou meu pedido, o procedimento foi extinto pela decadência. Esse caso é o mesmo caso que na civil, a minha cliente, mas com outro advogado, perdeu, tá? Foi xingamento pelo Facebook, e aí é outros 500. Mas no criminal, pelo menos, eu matei. Então, eu vou mostrar também a procuração. Já estou falando como é que deve ser, mas vou mostrar melhor o modelinho. Mas o que eu posso falar aqui que é importante? Peraí. Bom, pessoal, essa é a procuração. Tá vendo? Outorgante, outorgado. Isso aqui é um modelo bem simples. Certo? Tem que estar especificado a queixa-crime, tá vendo? E a narrativa dos fatos. Bem simplesinho. E aqui a petição. Juizado criminal, geralmente vai. João da Silva, você vai qualificar, em face de fulano de tal, qualificado. Narrar os fatos, certo? Vai botar qual é o artigo. Importante, pedir a condenação, né? Senão não adianta. Tá vendo? Que seja condenado. Pode pedir aqui a indenização, certo? E o rol de testemunha, não pode esquecer. E aí os documentos. O documento é padrão. Comprovante de residência, comprovante de RG. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês aqui. Pera aí. Aqui, ó. Vocês conseguem ver aí? Olha só. Isso aqui verifica-se que tal delito teria sido praticado nos dias 2 e 8 de novembro de 2021. Contudo, a procuração somente foi regularizada em mês 7, ou seja, após o decurso do prazo, entendeu? Então, a advogada entrou com a procuração errada. Eu, na audiência, eu me manifestei. Na verdade, o promotor percebeu, foi legal com ela, mandou ela consertar a procuração, só que ela viu aquela decisão ali, mas não se importou muito, não sabia, né? Ela não tinha noção. Ela foi só acertar a procuração depois de 6 meses. Aí, cara, já era. Então, assim, matei um processozinho. Se eu não tivesse esse conhecimento, talvez passasse, a minha cliente seria condenada, entendeu? Porque, de repente, o promotor ficava quieto, mas como a defesa eu me manifestei na assentada, né? Não ia deixar passar. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí. Quem gostou, curte aí, comente. Forte abraço. E me segue. Um abraço.